Graça e paz aos irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos 122, Salmos de Números 122, Salmo muito bom que nos reflete um momento em situações no qual nós estamos vivendo, e o salmista aqui, ele traz uma palavra bem edificante. Gostaria de pedir aos irmãos, em reverência ao nosso Deus, vamos ficar de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus nos Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graça ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor do meu irmão e amigo, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui. Eterno Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado por termos aqui a oportunidade de estar te louvando, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está, abençoe a vida daqueles que não puderam vir, daqueles que vão estar estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pela Rádio Ceará, Senhor. Que a tua bênção e a tua misericórdia seja na vida de cada um. Peço pela vida de cada um que aqui está. Muito obrigado por termos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Só um momento aqui que a gente diz esse primeiro versículo, irmão, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabemos que nós somos casa espiritual do nosso Deus. O Espírito Santo habita naqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Então nós já temos esta alegria de termos Cristo. Meio a essa dificuldade, a esses problemas que está atualmente acontecendo, nós temos uma alegria. A palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos aqui como igreja, reunidos, com um só Espírito, alegres por termos a oportunidade de louvar o nome do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Boa tarde, Igreja de Jesus. Graça e paz, amém? Hoje pela manhã nós já tivemos a oportunidade de estar adorando o nome do nosso Deus, o quanto é bom. E logo pela manhã falei sobre o sentido da adoração, um dos seus significados, que adoração é amor, é dedicação, reconhecendo Deus como Senhor de nossas vidas. E é dar louvor, honra e glória ao único que é digno, que é Jesus Cristo. Nós, a partir do momento que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Cristo, quando fomos resgatados por Ele, através do seu sangue, somos chamados de seguidores de Jesus. E que maravilhoso sermos chamados assim. E a partir do momento somos reconhecidos como cristãos. E ser cristão, nós sabemos que não é seguir a religião nenhuma. Não se trata de religião, mas sim seguirmos a Jesus. Isso nos traz ao mesmo tempo alegria e tamanha responsabilidade de estarmos a cada dia sendo parecidos com Ele, sendo moldados à sua vontade. Enquanto Ele não voltar, vamos continuar aqui na terra, o adorando, o glorificando, através de cânticos, através da sua palavra, do estudo da sua palavra, da sua meditação. E convido a todos a estarem honrando através desse cântico, nessa tarde maravilhosa que Ele nos deu, nos presenteou, né? Vamos honrá-lo, vamos adorá-lo, irmãos.
santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, é o meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor. Vai, igreja. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. O Senhor diz aos seus discípulos, e também é um conforto para nós nos dias de hoje. Ele diz pelos corações dos discípulos que estavam angustiados, ele: não se turbe, não deixe que seu coração fique aflito, mas crede em Deus e também em mim, que sou o consolo. Cristo, ele mesmo diz, é o caminho, a verdade e a vida. Por Cristo ser o caminho, nossas súplicas, nossos louvores, nosso clamor chega até Deus, e as suas bênçãos e suas respostas e o seu consolo vem até nós. O próprio Cristo deixou o Consolador e o Espírito da verdade, que confirma em nós, que confirma a nossa alma, as promessas, a promessa da vinda dele e a promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Cantemos então ao Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Manifestarei a Ele. Oh, 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 Existe muitas formas de a gente louvar o nosso Deus com a nossa vida, nosso pensamento, nossas atitudes, enfim, por completo. Também nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado. E nós vamos agora orar pela oferta que nós iremos, porque quem trouxe seus dízimos, que devolva ao Senhor. E também as pessoas que nos assistem pelo YouTube, Facebook, pela Rádio Ceará. A agência, se você quiser fazer uma transferência ou um depósito, a agência é 1409, dígito 5, conta corrente 16883, dígito 1, Banco do Brasil. Repetindo, agência 14095, conta corrente 16883, dígito 1. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui gratos também, louvando a Ti através com o que o Senhor tem nos dado, com os bens que o Senhor tem nos agraciado, Senhor. E a gente devolve com muita gratidão, assim como vamos ofertar para o trabalho da Tua casa, Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa, mas a Tua casa precisa ser cuidada. E homens que estão aqui é para cuidar da Tua casa. Nós agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Continuemos o nosso louvor em Apocalipse 5:12. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
Nós sabemos ao Deus que nós servimos e reconhecemos que Ele é digno, de nossa adoração. Digno é o Senhor. Cantemos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos ao Cristo que venceu,
ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Irmãos, toda a terra e a natureza celebra ao Senhor com cânticos de agradecimento ao Deus que é o Criador. Nessa última canção, ore agradecendo do seu mais íntimo e adorando e consagrando o seu viver ao Senhor, consagrando e exaltando Ele com todo o seu amor. Cante junto com a natureza, um cântico louvando ao nome do Senhor pelas misericórdias que Ele derramou sobre a nossa vida, sobre a manhã, sobre a tarde, sobre a noite que vem. E louve ao Senhor junto comigo. Ore agradecendo o maravilhoso nome dEle. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Agradecer a Deus por esse momento aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ainda continuar louvando o nosso Deus com a palavra do Senhor que falará aos nossos corações. Convido o irmão Auristeles para trazer a mensagem do Senhor e que possamos estar com o coração aberto para ouvir e praticar a palavra do Senhor. Gostaria de orar pelo irmão, pedindo a direção do Espírito do Senhor. Eterno Deus, Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, somos aqui gratos, Senhor, por mais um momento que estamos aqui te louvando, te adorando. Senhor, através da Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos aqui ouvir da Tua palavra, usa o pregador, fala conforme a Tua vontade a cada coração, como lhe apraz, Senhor. Nós pedimos pela vida de cada um dos que nos assiste, que também o Senhor venha abençoar cada um deles, dando-lhe a salvação, que eles venham crer e se arrepender dos seus pecados, para que o Espírito Santo do Senhor venha fazer habitação em suas vidas através da sua fé, pelo que Cristo fez na cruz. É o que nós pedimos e agradecemos. Usa o Auristeles aqui conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde aos irmãos, boa tarde à igreja, boa tarde a você que nos ouve pela Rádio Ceará, pelo Facebook, pelo YouTube e que vai mais tarde estar nos acompanhando, né? Porque esse momento de dificuldade, de tanta apreensão e de tantas coisas para nós nos adequarmos, nos deu essa possibilidade de nós podermos falar ao Senhor, de nós louvarmos pela manhã, à tarde, e aqueles que não podem devido à pandemia também não perderem o momento e estarem mais tarde aí acompanhando e cultuando o Senhor nosso Deus através do Facebook, do YouTube e da Rádio Ceará. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e sempre, e que nós estejamos sempre no mesmo propósito, de louvar e aprender do Senhor nosso Deus, né? Então, a cada um de vocês que está aqui, ou que está nos acompanhando, via esses instrumentos do Senhor, que Deus nos abençoe e cuide de nós, porque Ele é e sempre será o nosso Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de que nesse instante nós estivéssemos abrindo as nossas Bíblias para Efésios capítulo 6, tá bom? Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 6. Nós vamos ver algumas coisas a respeito da palavra do Senhor no capítulo 6 de Efésios, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 10. Todos têm? Amém? Num primeiro momento nós vamos ler apenas o versículo 10, mas nós vamos prosseguir mais adiante. Mas nesse momento nós vamos estar lendo apenas o versículo 10 e o 11. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez orar, como o próprio texto aqui nos ensina, nós devemos orar em todo o tempo, com toda súplica, e nós vamos orar mais uma vez e agradecermos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, nós te somos gratos por mais um dia, ó Deus, que nós nos reunimos aqui na igreja como corpo do Senhor, como igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está presente aqui, ó Deus,
mesmo diante de tantas limitações, de tantas dificuldades e de tantas apreensões diante do tempo presente, mas o Senhor tem nos dado força para buscarmos a todo momento estarmos na Tua presença, louvando e Te adorando e aprendendo da Tua palavra. Obrigado por cada um que está aqui. Obrigado também por aqueles que estão em casa, ó Pai, e que, devido às restrições, ó Deus, e como forma de obediência à Tua palavra e às autoridades, não podem estar presentes nesse momento, mas nos ouvem através dos instrumentos dados pelo Senhor, como a Rádio Ceará, o YouTube e o Facebook. Louvado seja o Teu nome nesse dia, que não tem nos desamparado e tem nos permitido aprender do Senhor, louvar o Teu nome, embora não seja da maneira que nós gostaríamos, mas que seja feita a Tua vontade, Pai. Nós estamos aqui dispostos a ver a Tua vontade se cumprir, ó Deus, e por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos diante da palavra do Senhor e, como nós dizemos no meio cristão, a palavra de Deus é o manual, né, de Deus para as nossas vidas. É aquilo que Ele quer que nós usemos para um bom funcionamento das nossas vidas aqui na terra. Então, para isso, Ele se revelou mediante a sua palavra. Aqui está contido tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele irá fazer, o que Ele espera de nós como servos dEle, e de como ter, principalmente, vida eterna nele, né? E nos tempos atuais, nesses tempos que nós vivemos, né, de tanta dificuldade, de tanta calamidade, de tanto assombro, né, diante das notícias, diante do que é vivido, né, nós devemos nos voltar cada vez mais para a palavra do Senhor. É um tempo que as pessoas têm falado muito da doença, do coronavírus e tudo mais, mas o que tem nos afligido no nosso tempo não é apenas a doença. A doença é grave, sim, mas tem muitas e muitas outras coisas acontecendo no mundo que também são graves, que também afligem aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? O nível de perversão no mundo não é novidade para nós, nós temos falado, né, diariamente, né, o quanto tem crescido, né, a distorção de valores, né, dos valores e princípios de Deus que têm sido distorcidos de propósito pelo mundo para desvirtuar não só o mundo, não só aqueles que conhecem as Escrituras, que conhecem a Jesus, como inclusive aqueles que têm um pouco de conhecimento, inclusive que já aceitaram a Jesus. Então, há uma distorção dos valores de Deus, dos princípios de Deus, através de valores mundanos, de falsos mestres e de tantas coisas, né? Agravando-se a isso, há pouco conhecimento disso aqui, da palavra do Senhor. Há pouco conhecimento daqueles que deveriam conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, a palavra genuína do Senhor, a Bíblia, né? E que muitas vezes no nosso meio cristão, e eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra nós estudarmos a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós que deveríamos ir primeiro para a palavra de Deus, primeiro para as Escrituras, temos ido para diversos e diversos autores, né, se enchendo de um conhecimento que tem pouca Bíblia e muita psicologia, muito conhecimento humano, muita heresia disfarçada de conselhos bíblicos, né? Isso tudo, né,
ainda guiado muita coisa do mundo aí, ou tudo que há nas trevas, pelo inimigo de Deus e de nossas almas, o diabo e seus demônios, né? E a carta de Paulo aos Efésios, né, ela vai tratar em dois momentos de... A partir do capítulo 4 em diante, Paulo vai tratar de diversas coisas, né, concernentes à vida cristã, né, a princípios cristãos e modo de se portar dentro desses princípios segundo a Bíblia, né. E quando chega aqui no final, né, Paulo vai dizer no versículo 10 do capítulo 6, quanto ao mais. Ele vem desde o princípio mostrando, né, lá no início ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre Deus ter nos escolhido, sobre o poder de Deus, de como Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, né? A partir do capítulo 4, ele vai passar a tratar sobre padrões de santidade, sobre princípios que nós devemos viver. E aí ele vai, a partir do versículo 17 do capítulo 4, veja quantas coisas Paulo vai falando em diversos versículos e sobre coisas que são vividas pelas pessoas no seu dia a dia, né? E ele vai tratar disso aqui. Obrigado. Ele começa lá no versículo 17. É claro que aqui não está tudo, nós estamos, não podemos ir aqui falando tudo, né, como nós diríamos, tintim por tintim, mas nós vamos fazer o máximo para falar várias coisas que estão aqui. Começa no verso 17, Paulo ele começa a falar em relação à nossa vida passada, antes de nós sermos crentes, né? Lembrando que a carta aos Efésios foi escrita, né, à igreja de Éfeso, e essa, pelo que tudo indica, foi uma carta circular, para circular entre as igrejas da época, e chegou até nós, nos trazendo grande ensino, né? Diz assim o verso 17, e eu vou ler diversos versículos e você vai me acompanhando, tá bom? Diz o verso 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18: obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. No verso 25 ele continua: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. A partir do capítulo 5, a partir do versículo 1, ele continua: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Verso 3: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, verso 5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Ele vai continuar. Vamos aqui para o verso 22, quando ele vai começar a ensinar sobre vida familiar. Ele diz no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, a partir do versículo 1, ele continua falando sobre família. Diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5, falando sobre servos, ou nos nossos dias a empregados, ele vai dizer, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. No verso 9, ele vai falar aos senhores ou aos patrões nos nossos dias. Diz assim, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, os empregados ou servos daquela época. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E aí, depois de dar todas essas instruções até aqui, Paulo começa a finalizar a sua carta. E aí ele vai dizer, quanto ao mais, ou seja, além de tudo isso que eu já disse até aqui, de todas essas coisas que eu venho tratando, eu tenho algo mais a dizer. E aí Paulo vai passar aqui para a segunda parte do versículo. Ele vai dizer, sede, vou ler a primeira parte e depois a segunda, e nós continuaremos. Quanto ao mais, ou seja, quanto a tudo isso que eu já disse até aqui, ele vai passar agora para a segunda parte e diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito interessante esse pensamento e instrução do Espírito Santo através de Paulo, depois dele mostrar todas essas coisas, porque diante de todas essas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, ele vai dizer que nós devemos ser fortalecidos na força do Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quem é esse Senhor? E qual esse poder? Paulo vai começar a falar disso lá no capítulo 1 de Efésios. Volta lá para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Olha o Deus que ele está apresentando à igreja de Éfeso. É impressionante, no evangelho falso que nós vemos aí, no evangelho falso da prosperidade, dos falsos mestres que nós temos visto no nossos dias, eles pregarem o capítulo 1 de Efésios. Mas o capítulo 1 de Efésios, Paulo, ele está trazendo diante da igreja, uma visão maravilhosa para todo aquele que crê. E uma visão correta de quem é o nosso Deus e do que Ele fez e do que Ele faz. Ele começa dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula. Então ele começa bendizendo ao Deus Pai.
ao Deus Pai Criador. Esse Deus Pai contestado tanto nos nossos dias, e que muitas das vezes tem nos afrontado. Nós crentes, muitas vezes temos sido afrontados no sentido de nos deixarem amedrontados para falar desse Deus Pai. Diante de tantas teorias que o mundo tem colocado, de como se formou o mundo, de como se formaram todas as coisas, de como essas coisas evoluíram, e pega tudo isso, coloca de trás de uma cortina impossível de nós removê-las, que é o tempo de bilhões e bilhões de anos. E trata essas teorias como verdade absoluta diante de nós. E nós, crentes, nas escolas, nas universidades e em todos os lugares, estamos cada dia mais nos encolhendo de falar desse Deus. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus descrito lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas. Vamos para lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu ia dizendo que era todas as coisas, mas Ele criou todas as coisas. Só que não diz isso no versículo 1. Isso vai dizer nos versículos seguintes do capítulo 1. Mas a verdade de Deus, desse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é essa. É de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Então, o nosso Deus, o Deus em que nós devemos ser fortalecidos, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem sido afrontado, deixado de lado por tantas teorias, e que nós crentes, muitas vezes, temos sido, como nós diríamos, acuados, e se negado a falar desse Deus. Sabe, meu amado, olha o Deus que nós cremos. Nesse tempo de tanta dificuldade, onde muitas pessoas têm tido tanto medo e tantas coisas, olha o Deus que é o nosso Deus. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você, meu amado, você já é um crente abençoado, riquíssimo. Porque o nosso Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós podemos viver o que vivermos aqui. Não importa a circunstância, esse tempo vai passar. Essa vida vai passar. Essa pandemia, ela vai passar. Se há riqueza, ela vai passar. Se há pobreza, ela vai passar. Se há doença, ela vai passar. Vai passar. Porque um dia nós ou morreremos, ou o Senhor terá vindo nos buscar. E nós passaremos a eternidade com esse Deus, que já nos abençoou em toda a eternidade, com toda sorte de bênçãos espirituais. Não vai nos faltar nada eternamente, porque Ele já fez tudo o que era necessário para nós eternamente. Esse é o nosso Deus. Não importa se Ele é negado.
Não importa se as pessoas escarnecem dele. Não importa se as pessoas escarnecem dos seus servos. Esse é o nosso Deus. E aí ele continua falando. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o Deus criador de todas as maravilhas ao longo da história. Não bastasse esse Deus ter criado os céus e a terra, quantas maravilhas são descritas através da história que ele fez. Nós cantamos até um cântico, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, né? Dadas pela divina mão, né? Conta todas, diz as de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez, né? Na vida de cada um, se nós fôssemos contar aquilo que ele já fez, meu amado, nós já gastaríamos um bom tempo. Eu, pelo menos, ficaria um bom tempo, não sei nem quanto tempo, falando de cada maravilha que o Senhor realiza a cada dia, né? E esse é o nosso Deus. Continua. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A carta é escrita para os crentes. E ele está dizendo, com todas as letras, que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, ele nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Se Deus tem falado ao teu coração, se tem empregado a palavra a ti, e se muitas vezes você tem até sentido o desejo de aceitar ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e não tem feito, por algum motivo que seja, saiba que você está rejeitando uma escolha feita por Deus antes da fundação do mundo. Se você está temendo a homens, porque vão dizer isso, vão dizer aquilo. Porque aqui no mundo eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque eu acho tão boa a religião que eu vivo. Mas tem ouvido o Evangelho, e muitas das vezes, o que falta para você aceitar Jesus é renunciar a uma dessas tão pequenas coisas, que só vão te servir aqui nesse mundo. Saiba que nesse momento que você faz isso, você está rejeitando o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É interessante que ele continua e diz: nos predestinou para ele a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A adoção de filhos. Muitas das vezes a gente, antes de conhecer Jesus, e é lógico que a gente não tem essa visão, a gente sequer imagina o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto esse Deus é magnífico, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso. E o quanto Ele pega filhos das trevas, como um dia eu fui, e adota como filho seu, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu lembro de uma coisa que me tocou muito. Quando eu vivia sem Cristo, e vivia uma vida de devassidão, e eu estava no Rio de Janeiro nessa época, e numa época de carnaval, onde eu não lembro bem o horário do dia, eu ia saindo de um determinado local onde eu havia passado a noite, e eu ia, naquele momento, saindo ali, e eu ouvi a voz de um homem
de um pastor que estava orando aquela hora da manhã, e eu não cheguei a dizer palavra alguma, mas eu disse: como é que esse fanático, eu pensei, como é que esse fanático já está fazendo isso a essa hora da manhã? Vocês têm ideia do que eu pensei? A respeito de um servo de Deus que estava ali orando, falando com Deus. Eu não lembro quanto tempo passou de novo. O Senhor Jesus me adotou como filho seu. E um dia, sem me lembrar, eu estava dentro daquela igreja. Eu não lembrava dessa passagem da minha vida. E pastor Bonerges, ele já se encontrou com o Senhor. Eu estava naquela igreja e eu vi o pastor orando naquele momento ali, num culto pela manhã. E eu lembrei, o Espírito Santo fez eu me lembrar daquele dia que eu havia chamado ele de fanático. E naquele momento eu pedi perdão a Deus e disse: Deus, se fanático é ser servo do Senhor como esse homem, se é falar com o Senhor como ele fala, eu quero ser um fanático. Me faz um fanático assim como ele é, por ti, pela tua palavra. E naquele dia, eu reconheci o meu pecado, que havia pecado contra aquele servo, e pedi ao nosso Deus, esse Deus que havia me adotado como filho, para ser como ele era, também um servo do Senhor. Então, meus amados, como é maravilhoso o nosso Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber a Jesus, é necessário receber a Jesus para se transformar em um filho de Deus, um filho desse Deus todo-poderoso, um Deus que nos adotou como filhos, um Deus que já preparou toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Voltemos lá para o capítulo 6, meus amados. Então, Paulo diz: quanto ao mais sede fortalecidos. Uma pequena troca de microfone aqui, mas nós vamos continuar. Acontece. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É interessante como Paulo coloca aqui a necessidade de nós nos revestirmos da armadura de Deus, do poder de Deus, desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, com um propósito, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim como nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Satanás, o inimigo de Deus e nós, ele também trava batalhas nas regiões celestiais. E por que Paulo está colocando aqui? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo falou de diversas áreas da nossa vida aqui, as quais eu citei diversos versículos aqui no início. Paulo começa lá, nos primeiros versículos que eu citei, nos ensinando a olhar para aquilo que nós já vivemos no passado e cuidarmos para que depois de sermos alcançados por Cristo, não voltemos a praticar tais coisas. Aquele que não minta mais ao seu próximo, ao seu irmão. Aquele que roubava, não roube mais. Deixe a mentira. Sede imitadores. Todo sorte de palavras mundanas, né? Saia do vosso linguajar. Imundícias nem se nomeiem entre vós, nem falem entre si. Sem contar nos nossos relacionamentos interpessoais dia a dia. O Espírito Santo conhece. Paulo sabia que nos nossos relacionamentos entre marido e esposa, o casamento, a família, que é um princípio de Deus estabelecido pelo Senhor, como nós temos visto na escola bíblica dominical, tão bem ensinado aqui aos domingos pela manhã. Satanás, ele vai fazer de tudo, armar de tudo que é cilada, para destruir isso. Para fazer com que você volte a ter o mesmo comportamento que nós tínhamos antes de aceitarmos a Jesus, antes de sermos alcançados por Ele. A palavra de Deus aqui, ele vai dizer que ele arma ciladas. O que é uma cilada? Vamos falar rapidamente. Uma cilada é algo preparado para o mal de alguém, sem que essa pessoa saiba, e isso vai acontecer de surpresa, sem dar chance de defesa ou defesa mínima àquele que será atingido. Basicamente, com as minhas palavras, isso é que é cilada. E a Bíblia diz que nós devemos nos armar de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo arma ciladas para que os nossos casamentos sejam destruídos, para que nós voltemos a um mundo de mentiras, de palavreado tosco, vergonhoso, imundo, para que o nosso relacionamento, pais e filhos, sejam deturpados, distorcidos, para que não haja honra ao pai e à mãe, para que no nosso trabalho nós façamos de tudo para fazer menos, a menos que sejamos vigiados, para que nós como patrões venhamos a manter aqueles que trabalham para nós debaixo de ameaças. Para que a gente provoque os nossos filhos à ira. É disso que Paulo está falando. É de que Satanás, ele arma ciladas sim, para que a nossa vida de fé, vida diária, vida dos nossos relacionamentos, seja com pessoas que não conhecem a Cristo, seja com pessoas que conhecem, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos empregados, com os nossos patrões, com os nossos irmãos na igreja, nós venhamos a pensar que devemos ser contra
a carne e o sangue. Que nós venhamos a viver uma vida de revolta, de raiva, de rancor contra as pessoas. Ele faz de tudo para que os nossos olhos sejam colocados não em Cristo, não no nosso Deus Todo-Poderoso, não no Criador dos céus e da terra, não no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Ele nos deu para a nossa salvação. Nós tirarmos os olhos dele e coloquemos nas pessoas. Sabe por que muitas pessoas dizem não aceitar Jesus? Estão rejeitando a Cristo aí, porque elas não olham para Cristo, para a sua obra redentora. Elas estão olhando para as pessoas, para os homens e para as mulheres crentes, para os pastores, para os escândalos no meio do Evangelho. Nós devemos estar firmes. A nossa luta não deve ser contra carne ou sangue, não deve ser contra o próximo, não deve ser contra o irmão da igreja, não deve ser contra a minha esposa, contra o marido, contra os meus filhos, ou os meus filhos contra mim. É tudo que Satanás quer. E todo o seu trabalho é armar ciladas para que nós caiamos indefesos diante de tais ciladas. Por isso, Paulo, que a toda hora via soldados romanos ali, passando toda hora em frente à sua cela, revestidos de armadura, ele faz essa comparação de que nós devemos estar firmes e revestidos com uma armadura, não uma armadura mundana, mas uma armadura de Deus. Para resistir não aos nossos irmãos, aos nossos familiares, mas ao diabo e às suas ciladas. E ele continua. Eu vou ler novamente. Diz assim, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí ele segue no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que com essa armadura nós possamos fazer o quê? Fugir? Não. Resistir, meus amados. Resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós devemos resistir diante de cada cilada. E ele continua no verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E aqui ele vai começar a descrever itens, como nós poderíamos dizer, básicos de uma armadura romana. A primeira coisa aqui que ele começa a ser mais específico, ele diz aí: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu não sei se vocês sabem o que é cingir. É uma palavra que aparece muito na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra cingir, cingir-se ou cingiu-se, ela aparece bastante. Eu não sou um estudioso, né, de significado de palavras. Mas, basicamente, essa palavra vem lá do Antigo Testamento, onde
o exército de Israel, quando se preparava para a batalha, devido ao seu longo manto, às suas vestes longas, né, que impossibilitavam a movimentos mais ágeis, mais rápidos, eles precisavam se preparar, se cingir, levantar um pouco, né, a veste e prender um pouco mais alto, para que na hora da batalha as suas vestes não interferissem no momento do combate. Era o ato de se preparar para se tornar mais ágil, mais veloz e pronto para o combate. Em poucas palavras, cingir-se é basicamente isso. Eles faziam isso, subiam um pouco as suas vestes, e aí eu não sei até que altura, né, para possibilitar liberdade de movimento com as pernas ou com da cintura para cima também. Poderia, em alguns momentos vai falar de cingir os lombos, também é procurar adaptar aquela vestimenta, a torná-la mais ágil, para que eles em combate pudessem combater melhor contra os seus inimigos, né? E aí Paulo no versículo 14 vai dizer: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou seja, estejam preparados com a verdade. No combate que vocês vão travar, estejam preparados, estejam mais ágeis, mais firmes com a verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. Jesus vai dizer que a tua palavra é a verdade. É com ela que nós devemos estar preparados, meu irmão, para o combate. É com a palavra do Senhor. Vestindo-vos da couraça da justiça. A ideia de couraça, né, da justiça, dá a ideia de que nós vivemos uma vida justa, a ponto de que as coisas mundanas, né, não desanimam o nosso coração, não afrontam o nosso coração, não causam dano ao nosso coração. Ele vai dizer: vestindo-vos da couraça da justiça. Continua no verso 15, mais algo que ele coloca aqui: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa questão dos pés é muito importante, né? Porque dá a ideia de apoio, é sobre o qual nós estamos apoiados. Vocês lembram da visão de Nabucodonosor, quando ele vê aquela grande estátua que Deus revela a ele, o que viria depois dele e os reinos que viriam depois dele? E aí Daniel vai falar da estátua desde a cabeça e vai dizer que lá no final os pés eram feitos meio que de barro, meio que de metal, né? Ou seja, não tinha muita estabilidade, não tinha muita segurança, não tinha muito apoio. Tudo aquilo viria a ruir, tudo aquilo viria a cair por terra. E aí Paulo aqui diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, tenham como base o evangelho. Tenham como base nessa guerra o evangelho. Tenham como base as boas novas, que diz que Cristo veio ao mundo, que ele viveu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Esse é o evangelho que dá esperança ao perdido. Tudo aquilo que precisava ser feito, Cristo realizou. É a boa nova que dá esperança ao perdido, que diz que ele pode ser o pecador que for, mas o evangelho traz essa boa nova. E nós devemos ter
o evangelho que traz a paz entre o homem e Deus através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, como a nossa base, como aquilo que dá sustentação às nossas palavras, ao nosso id, o evangelho. Nós não devemos estar empenhados num evangelho que não é um evangelho da paz, num evangelho que está para prometer saúde, e nos tempos difíceis que nós vivemos agora, esses prometedores de saúde, eles somem. O evangelho da paz, que traz paz entre o homem e Deus, que é distorcido, e que eles ficam usando o nome de Cristo, venha, que você vai possuir isso, possuir aquilo outro. Esse não é o evangelho da paz. Mas nós devemos estarmos tendo como base o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho que diz que o homem é pecador, precisa se arrepender e crer em Cristo para ter paz com Deus, para ter vida eterna, para ter remissão de pecados. E que esse Cristo já veio. Continuando, verso 16, mais uma ferramenta dessa armadura. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé também não é para você usar em batalha contra o seu próximo, contra o seu irmão. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa batalha ela se dá nas regiões celestiais contra um inimigo invisível que é Satanás. E nós, dado por Deus, nos dado algo também invisível, mas poderosíssimo, capaz de cancelar, de apagar, de lançar por terra os dardos inflamados do maligno, do diabo. A fé é a certeza de coisas que não se veem. É isso que a palavra diz. É um instrumento poderoso que nós colocamos em ação, crendo no nosso Deus, quando somos atacados. E pela fé, o inimigo de Deus e nosso, Satanás, no meio dos seus ataques, quando ele lança os seus ataques, no meio das suas ciladas, nós resistimos mediante a fé. A fé no Deus Todo-Poderoso, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele complementa no verso 18, no verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, né? Que coisa maravilhosa, que ilustração linda que o Espírito Santo usa aqui a pessoa de Paulo para fazer. O capacete da salvação. O capacete da salvação, irmãos, é a certeza de que nós já estamos na glória. De que o mais importante nós já temos. É o que protege a nossa mente. É o que dá esperança. É o que não deixa nós cairmos. Porque
estamos protegidos pela certeza nessa salvação. Não importa o que o mundo coloca diante de nós, não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que nós iremos viver. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo e vemos com toda e plena convicção e certeza que nós já somos salvos, que aconteça o que acontecer, nós estaremos na glória, vendo ao Senhor Jesus, vendo a sua face como Ele é como se nós tivéssemos um capacete nos protegendo e protegendo aquilo que é mais importante, nos enchendo de esperança. Quem tem plena certeza da sua salvação, pode ser a dificuldade que for, ele olha para diante, e ele não olha para o tempo presente, ele olha para a eternidade. Ele olha para a sua salvação que já foi dada em Cristo Jesus. E ele sabe que o tempo aqui na terra, ele é passageiro. Que o mais importante é que nós somos salvos em Cristo Jesus. E isso protege a nossa mente, protege o nosso coração, nos enche de esperança e de certeza. Então, tomemos o capacete da salvação, tomemos essa certeza. E ele continua, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que é a única arma que é mencionada aqui, nessa armadura toda. E nós sabemos que as armaduras tinham até outras armas de defesa, mas aqui, ou de ataque, né? Porque aqui é a única arma, aliás, de ataque, né? As outras todas são para se defender. O escudo, o capacete, todas as outras são para se defender. A espada é a única arma de ataque que é mencionada aqui. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, meus amados, se tem algo que ataca o reino das trevas, que destrói as ciladas do inimigo, se tem uma arma poderosa que faz com que, ouvindo a palavra de Deus, nasça fé no coração das pessoas e elas se entreguem a Jesus e sejam salvas, que vai de encontro ao coração pecador, através do Espírito Santo, é a palavra de Deus. É Bíblia, meu amado. É Bíblia. É o Evangelho. Então, quando nós quisermos atacar o mundo, use a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Fale do Evangelho, dos princípios do Senhor contidos aqui, das verdades contidas aqui. Mostre através da sua palavra o Deus magnífico que Ele é. O seu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, mas através da palavra. E ele continua, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é um ensinamento, uma exortação, nós poderíamos dizer que final da carta aos Efésios. A exortação à oração. Essa semana nós tivemos uma semana inteira de oração, todos os dias, aqui na igreja, respeitando todas as normas de segurança, quanto à pandemia, né, com distanciamento, com o uso de álcool em gel, com tudo que se faz necessário. Mas nós tivemos
uma semana de oração, de súplicas ao nosso Deus. E como foi bom, cada vez que nós estivemos aqui, falando com Deus, colocando todas as coisas diante desse Deus. Como foi bom orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelos líderes, agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, pela proteção que Ele tem dado a nós. Orar pelos líderes que estão em outros lugares, orar pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, por pessoas que não conhecem a Jesus, estão desesperadas, com medo de morrer. Paulo aqui, ele nos exorta a orarmos em todo o tempo, com toda a oração, no Espírito, orando, levando-se em conta os princípios de Deus e a vontade de Deus através do Espírito Santo. Nós clamamos a Deus em todo o tempo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nos colocando para que seja feita a vontade dEle. Porque a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Paulo nos exorta a fazermos isso. No meio dessa batalha toda, no meio de tantas ciladas do inimigo, de tantas dificuldades, de muitas vezes nós estarmos voltados para o próximo, quando a batalha não deve ser contra carne ou sangue. Em todo o tempo dessa batalha, nós estejamos orando. Porque o nosso coração é muito fácil de cair nas ciladas do inimigo. É fácil, meu irmão. O inimigo muitas vezes levanta alguém ali com uma palavra contra a gente. E muitas das vezes a gente fica remoendo coisas e mais coisas. E se nós não estivermos ligados no Espírito, orando em todo o tempo, levando em conta que a nossa luta não é contra o carne ou sangue, o inimigo acaba prevalecendo em algumas coisas no seu ataque. Então, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Existe a questão da perseverança na oração. Perseverar também é importante. Quantas vezes nós nos propomos a orar, nos propomos a responder a diversas situações segundo os princípios e a armadura de Deus. E aquilo dura apenas por um momento. Nós não perseveramos. E a perseverança aqui é importantíssima. Pastor Egberto, um dia desses, falando de como Jesus orava, falando de Jesus passar uma noite inteira orando. Isso nos ensina a perseverar. Não que quando a gente for orar, todas as vezes a gente vai passar uma noite inteira. Mas nos ensina que o próprio Deus perseverava em oração, e muitas vezes em tempo de oração. O final da carta, nós não vamos ver no momento, mas eu gostaria de concluir nesse momento. E como conclusão, e contando-se o tempo, eu vou apenas ler, pouco resumidamente, o que eu escrevi para falar sobre a conclusão nessa tarde. E
eu confesso aos irmãos que as minhas mensagens, elas têm rascunhos do que eu vou falar, né? E do que eu estudei, do que eu observei na palavra de Deus para poder trazer para os irmãos. Então, a conclusão é bem breve e eu vou apenas ler. Em toda a nossa vida cristã, devemos lembrar sempre de quem é o nosso Deus, de como devemos viver no tempo presente, resistindo ao diabo e às suas ciladas. Para isso, dispomos da palavra de Deus, tendo uma vida justa e santa como couraça, apoiados no Evangelho, cheios de fé, tendo a esperança da firme certeza da nossa salvação, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Isso é ao que deve se resumir a nossa luta, utilizando as armas contidas nesse texto, dado pelo Espírito Santo a Paulo, que chega aos nossos dias. Amém, meus irmãos? Então, nesse tempo presente, de tantas dificuldades, de tantas lutas, onde até mesmo os crentes têm sido vítimas de tantas coisas ruins e de tantas ciladas do diabo, inclusive, né, apontando-se no meio do povo de Deus muitas doenças, muitas vezes piores até do que a própria doença em si, por medo, por momentos de flagelo, de tristeza e tantas coisas, que nós possamos resistir em todo o tempo usando essa armadura dada por Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos estar orando ao Senhor agora. Você que está nos ouvindo, ou que nos ouviu, e que entendeu a respeito do nosso Deus, o quanto Ele é maravilhoso e quanto a sua palavra nos dá as ferramentas para resistirmos ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo, e termos vida eterna. Eu espero que esse tempo, essa mensagem, a palavra de Deus, faça diferença no seu coração e você se achegue a esse Deus, se arrependa dos seus pecados e se entregue a esse Deus que já nos deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Muito bem. Pastor Guilberto está nos falando que pela manhã a irmã Marilene, ela veio aqui pedir a oração pela irmã Quintina, que devido aos problemas de saúde, né, relacionados à diabetes que a irmã tem, ela estava correndo um sério risco de perder a perna, de ser amputada, né, e foi orado pela manhã, e agora à tarde a irmã Marilene disse que foi retirado apenas um pequeno pedaço, né, do seu dedo, da parte lá, e a irmã Marilene está pedindo que nós agradeçamos a esse Deus que nós acabamos de falar dele aqui, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, que você que ainda não conhece esse Deus, possa se entregar a Ele, porque Ele sim é o nosso Deus. Oremos, encerrando. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos deu o teu Filho Jesus Cristo, Pai, para que nós tivéssemos vida eterna. Te somos gratos também porque na tua vontade, na tua soberania, o Senhor continua fazendo maravilhas a cada dia, Pai. Obrigado pela vida da irmã Quintina, que nós agradecemos porque a tua boa mão do Senhor tem sido com ela e não foi necessário que a tua serva tivesse que ser feita aquela amputação, Pai. Obrigado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Deus que pode todas as coisas. Nós te agradecemos também por esse dia, por esse momento, pela tua palavra diante de nós e pelo agir do teu Espírito que nos ensina através dela. Muito obrigado. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Ceará, do Facebook e do YouTube. Que
que assim como o Senhor falou nos nossos corações, possa falar ao deles também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.